Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre o mundo espiritual. Bom, esse é um assunto um pouco diferente dos vídeos que eu trabalho, que são relacionados à NoFap, né? Mas a ideia do início desse canal era ser um vídeo para falar também assuntos de religião e do mundo espiritual, anjos e demônios, né? Então, baseado no que eu já li, baseado no que eu vi, assim, questões de vídeos, em outros idiomas também, e eu vou trazer um pouco para vocês aqui. Eu tô sem script, eu acho que nesse vídeo de agora eu vou falar sobre sofrimento, por exemplo. Bom, o sofrimento, pessoal, é algo que nós não entendemos. Por que que Deus permite uma pessoa sofrer? O sofrimento, ele tem um potencial incrível de nos purificar, tá? Então a gente não entende, mas aquela pessoa morreu jovem. Bom, a gente não entende que a pessoa tem um tempo de Deus, tá? Porque a nossa noção humana e a nossa noção limitada acredita que essa é a vida que nós temos e que se nessa nós não vivermos muito e aproveitarmos, lá do outro lado não tem mais nada. E não é assim que acontece. Então cada um tem um tempo nessa terra. Cada pessoa tem uma missão a cumprir. E o sofrimento, tem um santo, que eu não me lembro o nome, que ele diz assim, Deus faz mais bem a uma alma quando permite a ela sofrer do que se Deus lhe desse o poder de ressuscitar os mortos, como São Francisco Xavier ressuscitava em nome de Jesus os mortos, e o Smith Wigglesworth, que era um pastor também inglês, né, ressuscitou acho 24 pessoas, né, no nome de Jesus. Então Deus dá, porque Deus, ele diz assim, Deus se torna devedor do homem quando o homem sofre. Mas quando Deus dá poder em nome de Jesus a alguém, essa pessoa é devedor de Deus e não o oposto. Então, Deus se torna devedor do homem. A função de sofrer nos faz ver, por exemplo, a Santa Bernadette, que é a vidente de Lourdes, ela teve muito sofrimento. Ela foi uma vítima expiatória que se ofereceu junto a Cristo pela remissão do mundo, né? Nós temos aquela santa de Portugal que ficou acamada há 40 anos, né? Outra que ofereceu, vou explicar, não que essa pessoa ela tem poder de remir o pecado, não. Jesus é o único Salvador, o único remissor, mas a pessoa se torna mais próxima do sofrimento salvífico de Jesus e oferece esse sofrimento a Deus pelas causas necessitadas, pelas questões do mundo, né? Teve outra, que agora é um assunto bem interessante. Aquela pessoa, aquela que fizeram o filme Exorcista. Gente, é uma alemã, tá? Aquilo nunca ninguém entendeu, porque aquele tema aquele filme Exorcista era um assunto real, aconteceu. E o que aconteceu? Achavam que aquela moça tinha distúrbios psiquiátricos, os medicamentos não funcionavam e os pais sabiam que se tratava de uma possessão demoníaca. Aí o bispo autorizou os sacerdotes fazerem. Bem, o que ocorreu nesse exorcismo? O exorcismo funcionou. Para tanto, o demônio tinha permissão para estar no corpo dela. Por quê? Ela também, a missão dela era ser vítima expiatória pela humanidade, né? Então, o exorcismo, ele não expulsou o demônio, ao contrário, era a missão dela que aquele sofrimento dela de possessão servisse para a salvação das almas, né? Então, hoje, inclusive, fazem até peregrinação, né, ao túmulo. Pena que os padres foram depois condenados, etc. Deu bastante incomodação.
mas os mistérios. Claro que Deus não faz isso sem a permissão da pessoa. Parece que ela queria se oferecer para Jesus desse modo, tá? Então é um grande mistério. Uma Santa Bernadette falava assim, que ela era mais feliz nessa cama, nesse leito dela, do que uma rainha em seu trono. Então ela está falando, quando a pessoa tem... É um caso... Pessoal, só um minuto. Isso aqui é raríssimo, tá? É extremamente raro. Ninguém sofre porque quer sofrer. Existem casos da natureza humana. Somos humanos, tivemos o pecado original, quer dizer, a doença pode aparecer, etc, etc. Mas algumas pessoas escolhidas a dedo são chamadas a viver junto com Cristo a sua paixão. Assim como São Padre Pio tinha os estigmas e apanhava do demônio à noite, tá? São João Maria Vianney, o demônio colocava fogo na cama dele, empurrava, batia as portas, né? Quer dizer, são almas escolhidas, especiais. Bom, esse é a questão do valor do sofrimento, tá? Primeiro vídeo. Segunda parte agora, vamos falar um pouco sobre o mistério do exorcismo, então. Se tiver tempo eu vou falar, daqui a pouco vai acabar a bateria, tá, gente? Bom, o exorcismo. A igreja tem um ritual que é de 1614, ele é em latim, tá? Se você colocar em italiano exorcismo maggiore, você acha um padre rezando o verdadeiro de latim. Aí você também tem agora o novo, que é do Novo Catecismo, ele é de 90 e pouco, 98 eu acho, tá? Ele é na língua vernácula, etc. Tá? O que tem no livro Ritual de Exorcismo e Outras Súplicas? São orações, né? Nós temos oração deprecativa e impositiva. Uma briga o demônio, outra pede a Deus que Deus intervenha. E aí rezados salmos, rezados evangelhos, onde Jesus expulsa os demônios. São orações, né? Que a gente pede isso. Agora eu vou falar para vocês do exorcismo de Caravaggio. Para quem não sabe, o Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, Rio Grande do Sul, eu já estive lá, na salinha de exorcismo. Eu vou falar para vocês sobre ele. Bom, o que ocorre? Tinha uma moça, a história era assim, ela estava predestinada ao casamento, tá? E ela trocou de namorado. E aquele outro namorado jogou uma praga. Ninguém sabe se ele fez um ritual espiritual invocando os demônios para agir nela, ou se foi apenas uma maldição preferida pela boca, quer dizer, a palavra ela profere, foi uma maldição, né? A gente não sabe. E ele falou assim, que o dia que ela casasse, alguma coisa estranha ia acontecer com ela. Bom, essa senhora, mulher, né, ainda jovem, ela casou, né, com esse outro rapaz. E quando ela casou, quando ela disse sim, ela desmaiou, né? Essa mulher desmaiou. Bom, bem, né? Aí ela desmaiou, levaram para fora e depois ela acordou. Ela casou com esse homem. Isso foi na década, tá? Pessoal, na década de 30, por ali, 30 e pouco, 1930. Ela casou com o senhor, com o esposo dela, tiveram filhos e tudo. Só que essa mulher agia estranha. Ela se escondia no mato, tinha aversões aos objetos religiosos e tinha momentos que ela falava com voz masculina. Ok. Aí foi falado com o bispo Dom José Baré que poderia ter um caso de possessão. E ainda não existia o santuário novo, era a Capela Velha, né, a Igreja Velha de Caravaggio. E aí foi decidido que era um caso de possessão e de exorcismo, né, necessário fazer exorcismo. Ok. Aí, como é que aconteceu a história? O padre escolhido para fazer o rito foi o Teodoro Portland, tá? Ele está sepultado lá no cemitério atrás do Santuário de Caravaggio, bem no centro, tá? Eu fui lá ver também. Depois eles foram até Garibaldi na época, com mais algumas irmãs que iam estar junto na sala, fazer confissão e se preparar com oração,
né? Fizeram um retiro de 2, 3 dias para se preparar para o ritual. Então a mulher foi trazida de Caxias, né, de cavalo. Eles tinham que segurar ela, que ela estava atormentada. E a história fala assim no livro, né? Chegaram lá, colocaram ela e começaram as orações, né? A portas fechadas na capelinha, na sacristia, né? Aí o demônio brigava, gritava, esperneava, né? E ele fazia exorcismo. Foram 8 horas no total, né? De rito, né? Algumas irmãs passaram mal, desmaiaram, tiveram que se ausentar. Mas por quê? Porque elas não tinham feito uma boa confissão, né? Não tinham feito uma boa confissão. E o padre rezou. E diz que no final a expulsão se deu colocando a hóstia perto da possessa e fazendo uma oração à Virgem Maria, né? Aí o demônio, depois de 8 horas e pouco, saiu do corpo dela. E ela, que voltando à consciência, ela viu que ele estava na sala, apontou para o teto, né? Foi nesse momento que aí ele saiu pela janela e entortou as grades externas, né? O espírito saiu pela janela e deixou entortado as grades externas, né? Então, esse foi o caso da possessão de Caravaggio, né? Lembramos que nessa época a missa ainda era tridentina, ou seja, de frente para o altar. Os padres eram ordenados no rito antigo. O rito ele era todo em latim, aquele de 1614, né? Porque isso foi em 47 o exorcismo, tá? Então era a situação. Mas isso aumenta a nossa fé em Deus, né? Aumenta a nossa esperança, nos dá a conhecer a realidade do mundo espiritual, né? O mundo espiritual ele é real, ele existe. Hoje a grande façanha do demônio é não se mostrar presente como um ser possuidor de inteligência e ação no mundo. A gente acha que as trevas no mundo são por acaso, e a possessão era uma coisa até comum de acreditar na época de Jesus e na Idade Média, tá? As pessoas não tinham dúvida disso. Mas hoje está sendo uma façanha de Satanás ficar escondido, tá? Porque o objetivo dele não é atormentar essa vida, é levar as almas para o inferno, né? Assim que é a meta, né, dele. Mas na Idade Média, por exemplo, eles colocavam as pessoas possuídas e quem chegava perto, o demônio acusava os pecados dela. Então as pessoas iam assistir o ritual depois de confessadas, né? Quem não tinha mais culpa. Então era uma coisa assim até natural. Hoje é muito raro um caso de possessão real, né? Tem 2 sacerdotes que eu gosto muito, que é o Maximiliano Puchedo e o padre Gabriele Amorfi, que era o exorcista de Roma, né? Mas eu acho que eu vou falar numa parte 2. Então esse vídeo foi a primeira parte sobre o assunto do mundo espiritual. Até o próximo vídeo, pessoal.